Falando de Negócios, podcast com Danilo Magri. Um oferecimento. Alfaiataria Felipe Coelho. Elegância do casual ao sob medida. E Unione. Gestão condominial e contábil com inovação e eficácia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Falando de Negócios formato podcast. Como você sabe, neste ano você pediu e a gente atendeu. Muito mais profundidade, muito mais conversa e insights poderosos de pessoas que fazem acontecer aqui na nossa região. Hoje, com muita alegria, eu já conheço esse empreendedor, pessoa gente boa, sonhadora, competente, é o Herbert Salles, ele é proprietário da vinícola Essenza. Herbert, muito bem-vindo. Bom dia, eu me sinto honrado de estar mais uma vez contigo, sempre em bons momentos, né? É verdade, sempre em eventos, Sim. Em momentos de conhecimento, troca de ideias, né? Isso mesmo. Herbert, conta um pouquinho então, antes de tudo, né? Eu te apresentei aqui como um proprietário da vinícola Essenza. Quem é a Essenza? Quem é o Herbert? Na verdade, a Vinícola Essenza originou de um sonho de ter uma casa no campo, na montanha, para poder desfrutar do vinho, né? Que eu e minha esposa, nós plantamos um pequeno vinhedo no quintal da nossa casa, em Santo Antônio do Pinhal, 15 minutos do centro, aproximadamente a altitude de 1.200 metros, 1.300 metros de altitude. E lá era um antigo trutário, então temos a nossa truta, nossa horta, nossos morangos, e nosso vinho, nosso mel. E daí em diante, depois de alguns anos, 2020 para cá, disponibilizamos nosso vinho para um concurso para decanter, logramos um prêmio e compramos outra propriedade em Minas, expandimos para poder produzir o nosso azeite. E a Essenza nasceu de um sonho de ter no quintal da nossa casa o nosso vinhedo, para hoje entregarmos o quintal do nosso lar, para que os nossos visitantes ou usuários bastante amados desfrutem também conosco. E quem era o Herbert antes desse sonho de ter uma casa no campo e criar uma vinícola? Eu comecei a fazer um curso na ABS em 2001, 2003. Já tinha feito gastronomia no Senac São Paulo em 93. Então, tinha um viés ali de contato com a gastronomia. E ao longo da minha jornada na Força Aérea, trabalhei bastante no serviço de alimentação com a gastronomia. Então, investi em mim também em alguns cursos. Então, na jornada enogastronômica, eu tive de maneira particular em amar o mundo do vinho, do azeite ou da gastronomia e encontrar uma terra aqui próxima ao Vale do Paraíba, que fui transferido para o CTA. Foi uma grata surpresa encontrar uma terra com água. Sempre imaginei, vai ter uma comoção intestina, algum conflito, tem água e tem uma montanha para poder me alojar. E daí surgiu a ideia de se ter esse ambiente para poder desfrutar. E essa parte a gente falou vinícola Essenza, né? Mas essa parte da oliveira, você até trouxe aí os azeites, o olival, como é que funcionou? Foi uma expansão, começou ao mesmo tempo? Plantei algumas plantas de oliveira no ecossistema do terroir da Vinícola Essenza, mas lá é muito úmido. É um vinhedo no meio da floresta. Uhum. São 18 hectares e 2 hectares abertos. 18 de mata e 2 hectares abertos. E, diferentemente de Europa e Chile, Argentina, que é desértico ou ambiente mais inóspito, né? Chuvas em épocas certas e tal, mas lá na Mantiqueira com a mata, a umidade é muito grande, então os riscos de doença no fruto é muito maior. Plantamos algumas oliveiras lá. Não deu muito certo, tivemos que buscar um outro terroir em Minas Gerais, já sabendo e conhecendo algumas dificuldades que outros produtores tiveram ao longo da jornada, de ausência de frio, plantar planta muito adensada, causando alguns tipos de doenças, a gente conseguiu adquirir, com o apoio de um assistente técnico, uma propriedade que é o olival hoje mais alto do mundo, a 1.900 metros de altitude. Eu ia perguntar isso, o olival mais alto do mundo. O vinhedo mais alto lá em Maria da Fé. O vinhedo e o olival. Do Brasil, né? Porque existem vinhedos a 3.000 e poucos metros, né? No Himalaia. E também em Salta, na Argentina, 2.000, quase 3.000 metros, mas o olival é o mais alto do mundo. E esse olival mais alto do mundo, qual que é o resultado prático disso? Pontos fortes e pontos fracos de ter um olival? Excelente pergunta. Em 2024 e 2025 tivemos verões bem quentes. Tá. Então, verões bem quentes no olival nessa altitude, né, desse microclima, eu tenho calor, né? E foram verões com poucas chuvas, a Mantiqueira chove muito, não é propício para oliveira. Apesar de produzir, pode-se cair um pouco de qualidade de frutado, picância, amargor, de complexidade no óleo após extraído. E essa altitude me proporciona um verão de clima agradável, com noites frias. Precisa a planta ter essa quantidade de horas de frio no inverno. E também, se no verão tivermos um sol de dia e frio à noite, essa amplitude térmica boa, temos frutos com bastante polifenóis. É o que dá característica de picância, amargor e frutado. A complexidade em si, a camada de aroma que num concurso vai despontar bem. E também para aqueles amantes da gastronomia, como chefe de cozinhas, entenderem a percepção sensorial que vai agregar valor no prato. Então, isso foi um ponto positivo. Desafio, esse ano, 2026, um ano de bastante chuva,
Está sendo um desafio que o fruto está demorando mais a amadurecer. Estou com ele mais verde no pé por um longo tempo, né? E perdendo os times aí de participar de alguns concursos e também de produzir e trazê-lo logo à mesa, porque é dinheiro investido. Então, se é dinheiro investido, a fruta está no pé ainda, eu aguardando a maturação, eu demoro a ter esse azeite em mesa ou na prateleira para poder disponibilizar para os nossos clientes. Vamos mudar um pouco a ordem aqui, já que você citou a palavra concurso. Eu vejo que você é bem focado em levar o seu vinho, o seu azeite em vários concursos mundiais e sendo premiado, muitas vezes na categoria ouro. Esses dois, inclusive, recém-premiados na Espanha. Recém-premiados na Espanha. Abriu aí a temporada de concurso aí a Espanha. Já levamos para dois concursos na Espanha. Esse aí foi o CINV, um concurso internacional, até de pouco conhecimento aqui no Brasil, mas na Europa é bem conhecido. Ele faz a avaliação de azeites e vinhos destilados, e os nossos azeites, que é o nosso blend de altitude, e o nosso Coratina. Aqui tem uma complexidade interessante de amargor, picância e frutado, até doçura em boca, e aqui mais amargo, é uma variedade italiana. Essa variedade aqui, ano passado, 2025, logrou muito êxito. E a ideia de se colocar no concurso realmente é para poder posicionar um líquido que, diferentemente, é do clássico da prateleira. Então, para a gente poder passar essa informação para o nosso usuário ou aquele que deseja degustar um azeite gastronômico ou mais gourmet e entender o porquê que é interessante posicionar essa marca, nos aproximar com a marca posicionada e despertar o desejo de querer comprar. E como é que funcionam esses concursos? É um júri especializado? Quem está por trás? Você pode participar? Você tem que ter já um critério mínimo para poder enviar o produto? Não. O critério mínimo é o seguinte, é não enviar um azeite defeituoso, né? Se um azeite defeituoso, o primeiro requisito... Mas qualquer olival do mundo pode enviar tranquilamente. O produto. Pagou a inscrição, escreveu, pode enviar. São jurados renomados. Alguns desses concursos são categorizados por entregar medalha ouro, prata, bronze, duplo ouro. Outros, como Portugal e um da Espanha, que é o Evolio, e Portugal, Ovo e Beija, ele categoriza por classificação do primeiro ao 100 ou em subgrupos do primeiro ao terceiro colocado, do primeiro ao sexto. Então, existem concursos mais expansivos que te medalham por qualidade, independente de posicionamento. Lógico que ele seleciona quais são os 10 melhores dentro desse grupão, mas existem concursos que são muito mais rigorosos. Então, todos são rigorosos e eu creio que tem bastante lisura, né? E dificilmente, porque diferentemente do vinho, o azeite é uma fruta espremida, não tem químico. Não tem como tu pegar uma safra antiga e misturar. Pelo contrário, você vai depreciar o E você óleo. tem colecionado medalhas, né? Tanto nos vinhos quanto nos azeites. Os azeites a gente já está com as 74 medalhas aí. Que isso, em 3 que safras. Bom. Interessante. Muito bom. E vamos dizer assim, um olival recente perto aí de... é a quarta safra. Quarta safra já premiado com 74 medalhas. E não mandando nem muitas garrafas, 2, 3 no máximo às vezes. Então, isso é interessante. Acho que marca bem para a gente dizer que destino a gente está indo, que caminho está percorrendo. E se a safra realmente... Sim. Isso é interessante, né? Porque quando a gente não lograr êxito, que é o êxito esperado, saber quais foram as influências negativas daquela safra e que medidas tomar. Algumas a gente não consegue porque a natureza não conseguimos domesticá-la, né? Muito interessante. Bom, agora que a gente contextualizou um pouco da essência, dos prêmios, dos produtos e até mesmo, né, da sua pessoa física que começa ali na Força Aérea, eu queria pegar exatamente esse momento. Vinho premium, azeite premium, ainda é visto como um sonho no Brasil. Muitas pessoas não entendem ainda esse mercado ou não veem o Brasil como um país de ponta na produção tanto do vinho quanto do azeite. E você, do ponto de vista de empreendedorismo empresariado, resolveu investir nesse mercado puramente por um sonho de ter a casa no campo e uma coisa levou a outra? Ou foi algo planejado? Você viu uma oportunidade de negócio ali em algum momento e aí planejou a sua vida para isso? Na verdade, o primeiro fator foi realmente desfrutar de um lugar no campo, próximo a Campo do Jordão, um clima agradável, vindo do Rio de Janeiro, muito quente. Então, meus bisavós já são da Mantiqueira. Então, tenho ancestrais ali, Passa Quatro, Itamonte, Cruzeiro, Queluz. Então, eu já desfrutava dessa região. E a Mantiqueira é um lugar muito bonito. Então, primeiro, para desfrutar. Logicamente, quando a gente começou a plantar o vinhedo para poder desfrutar, junto com a truta que tinha no local, a gente nunca pensou em abrir nada para ninguém, até porque a gente queria ter o nosso espaço. Quando se ganhou descobrimos o mundo de, manda-se vinhos para concurso, a enóloga, tá bom, vamos enviar. Quando enviou, eu falei, E num vinho realmente que é um rosé, que é pouco difundido, o vinho rosé no Brasil, apesar de ter um clima quente, são espumantes distintos, né? E num rosé, ou seja, achamos o nosso terroir, ou seja, vinhos brancos e rosés, que temos a Mantiqueira, que é um lugar que chove muito, não é dupla poda, é uma colheita de verão,
eu não tenho uma colheita no inverno, como muitos produtores no interior de São Paulo, né? Sim. No interior de Minas estão produzindo no inverno, porque chove pouco e tem sol também no Brasil. Mas dentro da minha altitude, dupla poda não é acessível, porque eu tenho geadas, várias geadas no período do inverno, vai queimar o fruto, acabar com a florada, então, impossível. Apesar do nosso vinhedo ser coberto, por causa da incidência de chuva, né? Esses anos não tem tido tanta incidência, mas ser coberto para minimizar o impacto da aplicação de defensivos químicos. Então, a gente foi descobrindo várias assim, no mundo da gastronomia ao qual eu estava, eu falei, existe uma oportunidade aqui que eu estou vendo várias lacunas ali de produtores que não estão pegando o gancho aí de, sei lá, ativar uma experiência mais interessante, fazer posicionar o produto, já que existe concurso. Aí o Rosé foi e falei, opa, o azeite depois foi, falei, pô, tá ótimo. Então, se posicionarmos bem, possivelmente a gente consiga despertar o desejo de que as pessoas se desloquem para o campo, que é um deslocamento considerável, né? Você reservar, planejar, diferentemente de ter uma porta aberta num grande centro. São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. Mais prático você pegar teu carro e ir até um restaurante e almoçar. Então, diferentemente de outros estabelecimentos que eu fui observando, tinha muita degustação, coisa almoço, mas uma experiência mais intimista, interagindo com o chefe, com o sommelier, com um storytelling bem contado, com o posicionamento de uma marca já chancelada pelo mercado. Isso se conseguíssemos chancelar. Ao longo da jornada foram acontecendo as coisas, a gente vamos abrir aqui para uma pequena degustação, agora para um piquenique, e foi indo nessa jornada. Entendeu? A gente foi aproveitando a jornada de acordo com o ganho, ou com o ganho de conhecimento, se conectando com muita gente para poder se posicionar e descobrir algumas falhas que aconteceram no passado. Viajamos muito, eu e minha esposa, ao longo do tempo, muito, que eu falo assim, para a gente foi considerável, para poder entender, pelo menos em vinícolas, alguns cases de degustação, alguns cases que não aconteciam, que poderiam acontecer, a gente foi aplicando na nossa vinícola. E hoje a gente tem uma experiência chamada Sabores da Mantiqueira, que a gente também produz charcutaria, presunto cru, próximo ao Ramon ali. Nossa técnica é mais espanhola. A gente produz também com um animal que é criado solto, chancelado, né, por uma instituição internacional, que a empresa é a Fabene, nos promove com esse insumo, a Dalvêneto também com alguns insumos da região da Dalvêneto, também para produzirmos o Copa Lombo. Então, temos assim vários companheiros ali nessa jornada para produzir o charcutaria, né? E pessoas que nos trouxeram conhecimento para poder fazer um manejo da oliveira de maneira mais próxima do real da Andaluzia e manejar também o vinhedo de maneira mais próxima ao real daquilo que se pode trazer de bom para a garrafa. Vou te perguntar algo que eu acho que você deve se sentir os três, ou já passou pelos três momentos, mas hoje você se sente mais um agricultor, vamos dizer assim, um empreendedor ou um construtor de marca? Eu prefiro me sentir mais agricultor, prefiro me sentir, mas eu preciso ser mais gestor, porque eu preciso vender, né? Exato. Eu preciso despertar o desejo daqueles que ainda não foram, né? E criar ali um overbook da minha agenda. É o nosso sonho de toda a casa que produz experiência, né? E, logicamente, gestor com produtor de marca tem que andar junto, porque a gente precisa... A Coca-Cola e outras mais, né? E outras empresas estão sempre aparecendo em propaganda e são trilionárias. Então, não vai nunca deixar de ter que querer desejar aparecer ou desejar se posicionar para dizer que estamos no mercado, o produto continua sendo bom, chancelado e venha degustar o produto, né? Venha desfrutar da experiência. Você falou algo que 2 vezes nessa resposta, a palavra experiência. Isso que eu ia entrar contigo. A Essens, ela não vende só vinho e azeite, ela vende experiência. Né? Vocês têm o restaurante, vocês têm todo o receptivo, vocês têm aquele espaço que é o do piquenique ali, os né? Bangalôs, né? Os bangalôs que você pode reservar. Eu já fui, por isso que eu estou falando aqui, pessoal. Então, você vende a experiência. Ao mesmo tempo, você está posicionado como um segmento premium, uma produção limitada para até manter a qualidade. Como é que você amarra isso para o negócio parar de pé, do ponto de vista de manter a qualidade, de salvar a margem do negócio, né? Poxa, eu vou vender mais caro, eu vou oferecer uma produção limitada, eu vou ter uma limitação de pessoas também no meu espaço para manter um serviço bom. Como que você conduz o negócio para que o sonho, para que o posicionamento também pare de pé no bom sentido financeiro? Que é importante, é um outro pilar do negócio. Sim. Como é que você se organiza? Assim? O que você não abre mão de olhar para esse sonho acontecer? Agora eu compreendi. Então, o não abrir mão de olhar é ter o milagre da natureza de ter um bom fruto. Não tenha dúvida que é isso aí. Primeiro ponto,
para se ter um bom fruto, para que a enóloga ou o mestre de lagar possa produzir um bom azeite e a gente possa conduzir essa produção. E junto com o enólogo, um extraordinário vinho ou um extraordinário azeite, um bom insumo para se produzir uma boa charcutaria. Não basta só nisso. Investir na minha mão de obra, no meu colaborador, para que ele fique qualificado em gerar o máximo de hospitalidade, para que a experiência, para mim, para que a experiência seja realmente uma experiência diferenciada, única, exclusiva e até escassa, que eu vejo na Mantiqueira, é que o meu colaborador seja muito acolhedor de acordo com os perfis de cada pessoa, né? Ou seja, não seja chato, dependendo do tipo de perfil da pessoa, nem muito entrão. Então, eu preciso de um colaborador conectado com o meu sonho e com a minha cultura. Isso acho que é o principal, depois dos insumos, para poder fazer esse fechamento com a arquitetura local e com a arquitetura da natureza, que nos entrega um inverno bonito, uma primavera agradável, um dia de sol bonito. Então, todo esse conjunto. Lógico, algumas vezes a gente fala, somos seres humanos, às vezes erra porque às vezes está muito cheio, eu não tenho como fechar a porta para as pessoas não entrarem. Deu overbook porque Isso é um problema bom, hein? É um problema bom. Do outono até o inverno geralmente acontece, eu não consigo, eu faço o máximo para atender, nem que seja de um quintal dentro da minha casa, mas tem gente que não quer e realmente quer ir embora, né? Vem estressado, vem cansado e espera, né? Hoje vai pegar uns 500 metros de estrada de chão, antes eram 2 quilômetros. Então hoje, porque está pavimentando. Sim, estava quase para terminando. E, então, eu vejo que é necessário que a hospitalidade seja muito premium, muito. Não que seja tapete vermelho, mas o acolhimento tem que ser bem verdadeiro. Até porque, como você falou no começo do episódio, o turista, a pessoa, ela se prepara para ir até a Essência. Poxa, ela pega família, um carro, filho, ela criança, organiza a logística dela. O custo não é tão baixo. Exato. Né? E eu tenho que ser uma experiência que seja assim, bem impactante, assim, memorável. A gente tem uma placa lá de pedra e está lá colecionando momentos inesquecíveis. Nossa, a gente preza para que tu colecione um momento que seja único e inesquecível. Né? Ainda mais dentro da mata, o vinho no meio da mata, o barulho da cachoeira. Tudo isso dentro da Essência a gente tem lá para desfrutar em contato, em conexão com a natureza. E me diz uma coisa, hoje como é que está a sua produção em número de garrafas? Você está produzindo... Vinho, 20 mil garrafas aproximadamente, pode ser que suba um pouco. Azeite esse ano está subindo, a planta está nova ainda, com 5 anos, indo para quase, creio eu que vai chegar uns 5, 6 mil litros, mas depende do meu rendimento, chuva e tal, depende de uma série de fatores. E como é que funciona essa questão da produção? Você planeja... Não, esse ano eu vou produzir 20 mil garrafas, 5 mil litros de azeite. Existe um planejamento para até conter a demanda, para que você mantenha o seu produto bem posicionado? Ou, mais uma vez, é a natureza que manda? Você fala, eu vou produzir 20 mil, mas pode sair 10 mil ou 30 mil. Como é que funciona isso? Perfeito. É a natureza que manda. Tanto que no início, nossos azeites, os valores, né, bem over, né? Pelo posicionamento e pelo volume. Então, eu nem desejava que vendesse tanto. Estou com um pouco da safra 2025 soltando agora com metade do preço do valor, porque... a gente sempre fica com aquela safra segurando para ver o que vai acontecer na safra seguinte. Aconteceu, o fruto está no pé, aí tem um volume maior, solta um preço mais injusto, né? E essa safra nova também, mais justa que a do ano passado, para eu ser justo com o cliente. Sim. Né? E eu entender que eu consigo chegar até o final da jornada, passar até janeiro, fevereiro, porque eu preciso de quase um ano aí de sobrevivência com o produto para poder entregar. Então, não é ser caro, porque no início, sim, eu precisava disso, até dos vinhos. Nossos vinhos, agora a gente tem algumas bonificações, né? Leva a garrafa, tem um benefício, uma bonificação, que hoje a gente consegue, mas pode ser que uma safra não tenha, e eu tenho que voltar aos preços que são realmente um pouco mais majorados para que a gente sobreviva, pelo menos nas experiências. Então, né, eu vejo não é estar caro, como uma marca já tem 200 anos, várias marcas de vinhos. Né? Acho que de azeite nem tanto, mas de vinho sim. Então, eu vejo, não é pelo tempo, mas pelo volume, que a pergunta tua foi muito inteligente, assim que eu falo inteligente, assim, até para eu lembrar disso, eu só lembro no momento que deu ruim na natureza. Você teve uma lembrança agora muito boa. Então, se a natureza não nos entregar, a gente tem que já ter no início, como é que vai ser esse ano? No decorrer não está legal não, isso vai acontecer, segura, sobe o valor do vinho, entendeu? Já reajusta toda a produção pode ser que mão de obra. Volume mão de obra, volume para você que eu perca volume de pessoas a visitar, sim, porque o volume subiu, mas eu continuo ainda vivo no mercado e aí a experiência continua existindo. Muito bom. Bom, Herbert, que vocês têm uma preocupação enorme com a qualidade do produto e com a questão de ser um destino turístico para famílias e turistas e receber e ter essa hospitalidade toda, está bem claro. Além disso, do ponto de vista do produto, né? Azeite na gôndola, vinho na gôndola, como é que vocês tratam a marca de vocês? Vocês vendem somente ali na vinícola ou vocês já têm parcerias com empórios, mercados, ou se não tem, planeja ter? Como é que funciona essa outra parte do negócio?
em alguns empórios de Santo Antônio do Pinhal, alguns hotéis também em Campo de Jordão e Santo Antônio também, parceiros, né? Pousadas e hotéis. São Paulo, estamos talvez agora no Empório Santa Luzia, entrou em contato conosco. Ano passado a gente vai, porque não tínhamos muito volume, esse ano um pouco mais de volume, a gente consegue agora escoar. E alguns empórios em São Paulo, o restaurante Simone também, que é um restaurante Michelin São Paulo também, que são 12 lugares só, ele eu consigo atender. Então tem uma certa... Ele é italiano, a mãe brasileira, ele nos conectou através do André, da Mostarda. E aí essa conexão foi aumentando, pegando presunto cru, ovos e truta. Então é um restaurante muito pequeno, próximo ao Hotel Fazano, e que a gente atende ele bem assim, de maneira bem efetiva. Mas esse mercado de grande porte ainda não. Algumas pessoas da Alemanha queriam levar o nosso azeite, Dubai também. Talvez esse ano saia alguma coisa nesse nível. Primeira exportação da Essenza. Posicionando no exterior, né? Quando nós ganhamos um prêmio em 2024 na França, no Óleo Novo Days, ficamos em primeiro ali no Hemisfério Sul. Alguns restaurantes Michelin pediram, eu falei, eu não tenho esse coratinho para entregar no volume que vocês querem. Eu lamento, os 10 restaurantes Michelin, a Jéssica Priapato, que é o restaurante dela na Torre Eiffel, uma patisserie, uma das melhores do mundo. Hein? Das melhores do mundo ali, mas assim, Jéssica, nós não temos. Pega o contato que em breve você terá. Vamos nos posicionar de novo esse ano no concurso e talvez a gente consiga atender. Isso é muito interessante. Eu perguntei de gôndola, de ponto de venda, porque é algo fundamental do negócio. Não adianta você ter uma produção limitada, um preço que, obviamente, não vai ser um preço popular. Sim. E querer estar em todos os mercados e querer vender para todo mundo. Né? Você tem que posicionar realmente num ponto de venda onde o seu público te encontra, te entende e está disposto a pagar pelo valor que você gera. E a gente está na Mantiqueira, né, Murilo? Então, Mantiqueira é altitude. Manejo na altitude não é manejo na Espanha, que tem leves altitudes. Então, lá a máquina funciona muito bem. Aqui, derriçadeira, que são mais ágeis, fica igual te retira café, né, balançando ao galho para poder descer o fruto. A gente não usa aquele shaker, que é balançar a planta, até porque o nosso solo é bem instável, né? Arenoso com rochoso, então não tem condições, as plantas são novas. Então, maquinário são pouquíssimos, é trator, derriçadeira e manual. Então, a colheita toda manual. Esse do topo aqui é toda manual. Toda manual. Isso aqui, as árvores nem crescem. O topo é plano, aí a gente tem ali, da parte íngreme de 1.800 metros até o topo, a gente construímos alguns terraços, facilita a retirada. Mas quando você derriça na planta, que a planta é muito alta, o fruto vai embora. Você perde uns 10 quilos de fruta e 1 litro de azeite. Sério? 1 litro vai embora? Porque você não consegue colocar uma lona e muita gente para poder segurar essa lona. Ainda mais se estiver chovendo, se chover. Então os desafios são grandes. Então aumentar a produção em altitude é muito. Colocar uma canaleta lá embaixo. Tem que ser uma canaleta lá embaixo. Mas uma segunda pega. Basicamente é isso. Então perde bastante fruto. Né? E a mão de obra também cansa a mão de obra bastante. Não é tão simples assim. Então, toda a colheita manual, em íngreme, em altitude, em terraços de 1.700, 750, 800, 880 e 1.910 metros, 1.900 metros. Muito interessante. Uma coisa que eu vi bastante também no seu posicionamento, Herbert, em entrevistas que você deu, você fala muito do terroir. Sim. Né? E eu fiquei pensando, o terroir para você é realmente algo fundamental, é uma questão técnica que fundamenta o seu trabalho, ou você fala muito de terroir mais do ponto de vista de posicionamento de marca mesmo? E o que é terroir para quem não conhece? Agora, no terceiro ano eu estive na Argentina com a minha esposa, em Mendonça, e fiz algumas perguntas, né, para quem está plantando em Volta Larry e no Vale do Uco, nas regiões de mais altitude, para comparar com o nosso vinho. A gente tem um Merlot que a gente vai soltar agora, um sem barrica, um barricado, bem interessante, bem diferente de outros Merlots. Eu gosto de Merlot, hein? Merlot é uma uva que nem todo mundo gosta, mas eu gosto bastante. Mas você vai ver que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, nem com outros manejos abaixo de 1.500, não tem. Tem uma especiaria muito intensa, esse Merlot ficou assim, em boca, lógico, o que passou, estagiou em barrica, gerava complexidade de acordo com as notas da celulose da madeira, com a tosta, mas até o sem barrica parece que está com barrica. E foi no ano de 2024 que fez muito sol. E 25 também fez um pouco de sol ali, 25, então tivemos também um Merlot muito bom. Então eu diagnostiquei que a altitude consideravelmente gera uma maior concentração de polifenol nessa casca. E que me dá naquele microclima, não do Essenza, que são poucas plantas, mas em Maria da Fé, me dá uma característica bem diferente de outros Merlots, já provei muitos,
Merlots, né? E bem diferente daquilo que já se proveu no Brasil, né? Em plantas até com mais de 10, 20 anos. Mas não diferente de melhor, de diferente mesmo. Que para mim está muito bom, que tem muitas camadas. Então me deu um vinho com muitas camadas, mesmo sem barrica. E quando vem esse Merlot? E agora já no Vinho da Serra, em 1º de maio, em Campo de Jordão, esse Merlot vai estar disponível para degustação e para venda. Muito Os dois, bom. sem barrica e com barrica. Então, Muito o bom. terroir é um fator que é muito considerado positivo e vide nossos frutos do ano passado, que foram poucas chuvas, né? Competimos com plantas aí de 20 anos, 15 anos no Rio Grande do Sul e Brasil, e o terroir disse realmente que traz diferencial de maior quantidade de polifenol. Esse frio noturno, esse sol de dia, essa drenagem boa na montanha traz esse diferencial. E além do manejo do agrônomo também, né? O Vadim Carbonari, que faz o manejo junto com a Luciana. O Vadim e a Luciana faz o manejo do nosso vinhedo, né? O Hugo e o Lucas fazem o manejo do nosso olival, com os nossos colaboradores, todo esse conjunto aí de cultura local, de ideia do proprietário, da identidade dele no produto. Então, todo esse conjunto de informações gera esse terroir para mim bem diferente. É por isso que você traz muito o terroir nas suas comunicações para se diferenciar e as pessoas entenderem que elas estão consumindo. A altitude realmente gera um diferencial no fruto. Isso, se você não estragar o manejo, a tendência é produzir um líquido de muito boa qualidade. Até para o brasileiro valorizar um pouco mais e entender um pouco mais. Né? O brasileiro ainda vem sendo, acho que, usar o verbo catequizado na cultura do vinho. Já melhorou muito, mas... É natural, né? Que acontece. Agora, essa questão mais detalhada de terroirs é algo que vinícolas como a sua tem até uma obrigação moral de explicar, me posiciono dessa forma, o que é o terroir. Sou colheita de verão, não sou de inverno. Exatamente. De inverno tem um gosto um pouco mais intenso de tanino, o verão um pouco mais fresco, o do inverno um pouco mais complexidade de especiaria, com X notas de especiaria, seja pimenta, zimbro, o outro com outras notas de especiaria, então tem diferença muito considerável. Né? O vinho de inverno, os tintos, são mais robustos, né? Nossos vinhos são, né, taninos mais elegantes. Sim. Né? Então tem essa diferença. Interessante. Falar de vinho um pouco. Eu também gosto muito de vinhos, já visitei muitas vinícolas, aí tive a oportunidade de visitar vários locais, né, que são famosos por terem vinhos. E algo que me pega sempre é a questão da tributação, que eu acho uma injustiça, né? Você pega ali na Argentina, o vinho ele é um alimento e ele é tributado como alimento. Sim. Aqui no Brasil ele é tributado como álcool, como bebida alcoólica. E entra como taxa zero aqui. Né? Exatamente. Então, assim, como concorrer com essas vinícolas argentinas? Vamos pegar a Argentina e Chile, que estão aqui perto, que tem todos esses benefícios que a gente falou. Ou o jogo é outro? O jogo é não concorrer, é demonstrar um outro caminho de consumo? Como é que você vê isso? Somos uma empresa familiar, né? Eu vejo o jogo como uma esteira de produto que a gente precisa ter. Assim, por isso que a gente enveredou vinho, azeite e charcutaria, para não ficar só com vinho. Perfeito. Uma outra coisa é trabalhar nas experiências, de modo que as experiências sejam muito memoráveis, em conexão com essa natureza. Então, nós estamos próximos de grandes centros, né? Então, isso é muito interessante com a hospitalidade. Então, você já começa a se aproximar do público. Lógico, né? O público de e-commerce já fica um pouco mais complicado, precisa provar o vinho, está distante. E, ao provar o nosso vinho, né, se identificar com aquele gosto de frescor, de fruta, ou que remeta a algum produto que foi próximo do que ele já degustou, talvez na Argentina, Chile, porque na verdade se começou a Argentina, Chile, talvez, ou quem tinha parente na Europa, também vinhos da Europa, então são terroirs diferentes. Então, quando você se aproxima de um gosto próximo àquilo que a tua memória gustativa te traz uma boa lembrança, isso já é um bom indicador. Competir com preço, acho que não vai. Você tem que competir em termos de valor e posicionamento, né? Ninguém compete com Romanée Conti, e nem com o Veuve Clicquot em alguns pontos aí, ou Perrier Jouet. A competição é outra, o jogo é outro. Então, para competir com esse, vamos dizer, esse vinho clássico aí, eu falo que é clássico, que é o vinho de maior volume e produção que cai aqui no Brasil. Ou até não, que seja contrabandeado, sei lá o que estão fazendo, mas está chegando aqui. Tem muito. Tem muito, né? A gente tem que trabalhar com experiência e vamos pegar uma camada X de público. A gente não precisa de 1 milhão de pessoas. São algumas dezenas ou centenas de pessoas para poder o negócio continuar ali sustentável e se posicionando ao longo da jornada, ao longo do tempo. Então, competir com esse grupo não tem como. Então, tem que brigar na experiência e criar memórias muito boas. E se for competir na internet, briga com azeite, aí o cara leva um azeite, leva o vinho, prova, eu gosto do vinho, prova um rosé, vê que é diferente de um rosé. Geralmente os rosés que vêm de lá são rosés muito ligeiros, muito fáceis, pouca fruta, pouca complexidade num rosé. Aí você ganha aquele amante do tinto, mas num rosé. Então tem que encarar nessa. E como não tem muita produção, então eu consigo ali viver e sobreviver nesse contexto.
Falando de azeite agora, né? Tudo que a gente falou, a gourmetização, a premiumização, o consumidor brasileiro ele vem aprendendo a comer melhor, a beber melhor. Você pega 10 anos atrás, o que mudou em termos de marcas de cerveja, marcas de carne, café, tudo, né, teve uma premiumização. O vinho já está numa escala também já diferente do que era uns anos atrás. E eu percebo que o azeite ele também vem buscando esse espaço, né? Os azeites premiums começam a fazer parte da mesa do brasileiro de uma forma um pouco mais recorrente. Ou às vezes o brasileiro tem o azeite de supermercado para o dia a dia, mas ele guarda ali um premium para receber uma visita ou para fazer um prato especial. Como é que funciona esse jogo do azeite, então, né? Como é que eu vendo, para quem eu vendo? O azeite, o per capita do azeite no Brasil, não sei se você tem essa informação. O brasileiro come bastante com azeite ou ainda tem muito espaço para crescer em litros, quero dizer, entendeu? A gente produz ali, acho que nem 1% do que a gente importa, né? Uhum. A gente importa a quantidade, eu não lembro agora a quantidade. O Brasil é totalmente independente, né? Dependente de importação. Importamos muito da Espanha, Portugal, depois Itália, Grécia, Tunísia, Turquia, mas a Espanha é o maior exportador de azeite para a gente. A gente não produz nada, porque não tem esse volume todo para produzir. Não vai ter nunca, porque não, temos microclimas que conseguem produzir. E a gente marginalizou muito o azeite, não. A gente deixou muito comum. Foi muito comum ao longo do tempo ter uma lata de azeite em casa, no meio do botequim, do bar. Pode ser no interior do Brasil, tem uma garrafa de azeite amarelada. Uma lata oxidada da beira alta, Dona Maria. Ou então uma garrafa mais que amarela, né? Oxidada com cheiro de ranço, de defeito. Então, pessoal, azeite aí tem barato. Não. O que se vem da Europa e é destinado ao público que vai se colocar num valor, 1 litro, sei lá, que seja 40, 50 reais, 1 litro ou até menos, são azeites rançosos já, que foram colhidos sobre maduro, fruta no chão. E já o pessoal sabe que é virgem, né, vamos dizer assim. Ou lampante, que entra a característica. Porque na Europa, alguns lugares na Europa conseguem se colocar X% de extra virgem, dar uma nota de virgem e passar. E às vezes não se exige aqui no Brasil o laudo, né? Exige laudo lá e não entrar daqui. Se exigir o laudo aqui, vai ficar, porque ele atravessa o Atlântico, fica no Cais do Porto, no calor. Então se perde. Então o que se tem no Brasil é um azeite fresco. Diferente do que se degusta ao longo de já demonizaram e colocaram na mesa. Azeite é barato. Não. Isso aqui é saúde. Você vai provar. Quando você falar que está pronto, você vai provar. Entendeu? Um azeite fresco, um azeite que tem picância, amargor, aroma frutado, um verde intenso. Então, isso aqui ele vai perdendo essa característica sensorial, a característica sensorial dele ao longo do ano, mesmo protegido numa garrafa dessa aqui, italiana, hermética. No botequim fica aberto, com a tampa de cortiça ou com um pedaço de papel. Então aquilo não é azeite, cara. Até esse azeite, se ficar na bancada, ele vai oxidar e vai perder característica dentro de, 3 semanas, do que já era muita característica. Então o azeite comunizou muito o vinho. Não, o vinho deve numa taça, mesmo sendo um vinho de mesa doce, um vinho de cantina, botava numa taça, mas o azeite não, em qualquer lugar vinha um azeite para poder colocar na comida. É o que se vende. E tá tudo certo. Esse que se frita, que se usa para salada. Mas, depois que o paladar não retrocede, como alguns muito dizem aí, né? Depois que você prova isso aqui, dificilmente vai querer provar outro azeite para poder você, num momento em casa, com a família, em festa, não num botequim, num bar, ou numa padaria, ou até num restaurante do dia a dia, no self-service, é antieconômico. É um azeite realmente, né? Você vai abrir um vinho ali de guarda, em qualquer momento, não, geralmente uma ocasião especial, né? Uma pessoa especial, né? Um vinho que já está ali, já 5 anos, 6 anos, 10 em garrafa, esse vinho aqui eu recebi, ganhei, foi produzido numa safra muito boa. Basicamente são os azeites nacionais, os brasileiros. Então, não dá para competir, a memória do passado foi muito ruim, competir com azeite de gôndola não tem como, e dá tudo certo, tem que ter, mas são diferentes paladares. Posso colocar para você degustar? Por favor, vamos fazer ao vivo. Aí, ó. Esse aqui é um blend. Tá bom. Tá com medo, rapaz? Não, tá bom. Azeitinho puro assim é gostoso. Não, bom, pô. Sua pele vai esticar com polifenol puro. Aí, vai voltar a ser bebê. Cadê a câmera? Aqui, ó. Conta um pouquinho enquanto eu degusto qual que é esse azeite. Esse aqui é um blend que tem grápulo, coratina, coroneique e arbequina. É a nova safra, certo? Isso. Temos uma variedade. Que acabou de ser premiado na Espanha. Esse aqui, esses dois aqui. Esse o Summit e esse coratina. Esse tende a ser mais... O ideal seria isso aqui, Danilo. Vou nem botar a mão aqui em cima que você vai degustar. É botar a mão aqui e esquentar um pouco aqui, ó. Esquenta mesmo assim, ó. Esquerda, bota a mão mesmo, tá. Isso, contato total ali. O ideal é colocar a mão em cima, que eu não vou colocar, que você vai colocar a boca, né?
E esquenta bem. O concurso chega a 28 graus ali, o aquecimento, para você fazer isso aqui, entendeu? Os aromas... Aqui já dá para sentir um aroma bem mais... Os aldeídos ali se desprenderem, né? Porque não tem... Os álcools que tem são álcools de fruta, né? Álcool de alcoolicidade. Você sente muito mais Geralmente couve, rúcula, folha de tomate, isso aí, folha de azeitona. Você vai botar em boca e deixar girar em boca ali, não engole direto não. Deixa em boca, gira. Depois tu engolir, tu vai fazer assim, ó. Depois tu engolir. Pra puxar o ar mesmo. Nossa, que delícia, é outra coisa, né? O paladar realmente não retrocede. Esse é um blend. Nossa, a viscosidade... isso. Muito mais viscoso, diferente né? do azeite do sul, tá? Os nossos azeites da mantiqueira são mais densos. Interessante isso. Mas é o terroir. Aqui, ó, pessoal, já estou esquentando o copinho, já aprendi. Esse é o Coratina. E, geralmente esse Coratina aí é o mais punk. O que é o Coratina? É uma variedade italiana, muito polifenol. É o que tem mais polifenol no mundo por nanograma aí. Eles fazem uma análise de polifenol por miligrama litro. Ó, o que eu tomei, ele ainda tá na boca. É gostoso? Aí no final vem gosto de abacate, maçã verde. Muito abacate. Né? Essa aí é a queridinha dos italianos e a queridinha dos concursos, essa aí. É mais intensa. Postou. Foi o primeiro que fez aí de maneira padrão. Delícia. Olha, uma delícia. E vai bem com... Vou deixar esses dois aqui, você vai ficar, sei lá, com um outro. O pessoal que está nos bastidores aqui, está morrendo de inveja. Vi que tá todo mundo querendo fazer uma degustação. Depois que acabar o episódio, vocês fazem. Você presenteia outro aí. Com certeza, depois, muito obrigado. Lá, eu obrigado. te dou os outros Com lá. certeza. Nossa, é muito bom. E como é que você harmoniza o azeite como harmoniza o vinho, por exemplo? A gente tem uma ficha técnica. A arbequina, uma variedade espanhola bem aromática, menos intensa de amargor e picância, bem menos intensa. Para os iniciantes seria interessante. Uma salada, um frango grelhado. Esse blend nosso, ele percorre bastante saladas, queijos, carnes grelhadas. Esse Coratina que é mais intenso, uma carne de caça, churrasco. Tá. A gente tem uma harmonização de acordo com essa percepção herbácea intensa e amargor e picância. Herbácea intensa, exatamente. É o que eu consigo mais sentir. E depois ele fica essa picância na boca. Picância, amargor, isso aí. É o que o jurado tenta perceber. Às vezes a gente perde pela falta de aroma, que eu te falei, da complexidade. Entendi. Aí não tem como, é a natureza. Porque eles analisam aroma, viscosidade, aroma, tá legal. Vamos ver em boca se tem retrogosto parecido com o que eu senti em boca. Se tiver muito herbáceo, muito gosto de folha ali e tal, assim, não é defeito, mas tem que ter essa complexidade, senão fica muito linear. Tá. A picância, amargor, cadê a fruta? Que é onde dá essa diferença. Então, antes de colher, os grandes cases da Europa que participam de concurso, eles fazem uma análise de 45 dias por planta. O que a gente vai analisar aqui? Quantos frutos maduros tem por pé, médio maduro, com um indicador de maturação, cálculo e isso tudo vai no preço, né? Quando aí, imagina alguém que não conhece, está ouvindo aqui, a gente fala... Pô, agora eu entendo a diferença de um azeite de R$15 para o azeite de R$70 e para o de R$200. Você tem todo um... O que você achou em boca diferente do gôndola? Não, totalmente diferente, né? Esse aqui... Esse que eu experimentei primeiro, eu senti um herbáceo maior, uma elegância maior, assim. Esse aqui veio pra... Punk, né? Punk, mas eu gostei, hein? É o que você falou, por isso que eu perguntei de harmonização. Porque vão em momentos diferentes. O outro lá, um peixe grelhado, com molho intenso. Agora, um peixe leve grelhado, carne branca, só o bacalhau suporta bem ali, com baixo fibroso. Mas a carne mais leve, vai ficar muito azeite. A ideia é igual vinho, é que fique o conjunto de temperos, azeites, né? O interessante é você até grelhar com esse azeite. Você tá me complicando aqui, porque agora eu vou ter que fazer degustação de vinho, de azeite, você vai ter que café, vai ficar especialista em tudo agora. Interessante. Mas é muito bom, realmente é diferente e que bom, né, que o Brasil tem empreendedores corajosos como vocês e também vamos falar com o pessoal do Sul, todo mundo que buscou esse agro premium e trazer produtos de qualidade também para a mesa do brasileiro que quer experimentar, que quer comer melhor, que quer saber como as coisas funcionam, né? E muito bom, obrigado, Herbert. Eu gostei bastante do que eu experimentei aqui. Não sou um grande conhecedor de azeite. Mas vai ficar. De vinho, já tô ali no... ir pro Essenza para poder ver verdade, comer mais, comer mais azeite lá no Essenza, mas de fato é bastante interessante. Tão gostoso que eu até perdi aqui a minha pauta, né? Mas eu vou perguntar sobre consumo, né? Eu sei que o enoturismo
ele cresceu 27% na região da Mantiqueira. Sim. E você tem outras regiões surgindo, lá como Espírito Santo do Pinhal e o Sul, que já está bem mais maduro, né? Interessante essa fala aí, porque criaram a Rota do Vinho de São Paulo, né? E o governador Tarcísio está investindo bastante. Conta mais sobre a Rota do Vinho. A gente, são, assim, em princípio, 5 rotas, né? Que eu me lembro, não sei se criaram mais alguma, mas a gente está no alto da Mantiqueira. Né, é uma das rotas? Uma das rotas, próximo a Campo de Jordão. Alguns investimentos robustos acontecerão para criar ciclovia, né, um circuito gastronômico. Até, né, sábado agora a gente vai ter um pequeno take lá para poder falar dos nossos pratos e nossos produtos. Então, o São Paulo está investindo bastante. É uma cidade que investe bem no turismo, né, e está investindo bastante na Mantiqueira. Tem Espírito Santo do Pinhal e outras regiões, né? São Roque e outras mais, né? E a gente também está no circuito também de Minas. Como a gente tem 2 terroirs, eu pego o gancho de Minas, que é, né, o circuito de Minas, né, produtores de Minas, e o circuito ali do Alto da Mantiqueira, que é da Rota dos Vinhos de São Paulo. Então, a gente consegue trabalhar nos dois cases ali de propaganda em São Paulo, propaganda em Minas e participando dos 2 terroirs. Então, o turismo em si, nessa região, está crescendo muito e com isso a nossa visibilidade, porque a gente sabe que planta, demora a colher, demora a aparecer, o custo de aquisição hoje está muito alto para você investir. O Instagram é altíssimo, o CAC é altíssimo, né? Então a gente precisa realmente desses fomentos, desses incentivos para que a gente se posicione como uma rota turística e um local de bastante interesse ao público e despertar o desejo de estar lá. Por isso que todo esse conjunto de perguntas que você fez de brand, de posicionamento da marca, de hospitalidade, vai ajudar com que, quando a rota chancelar, já está chancelando, a gente consiga representar muito bem o estado de São Paulo e Minas Gerais naquilo que a gente está entregando. E isso é o que você falou, está só no começo. Às vezes a pessoa olha para o lado e fala, já perdi a oportunidade, já perdi o bonde. Ou você mesmo lá no dia a dia fala, será que a gente já atingiu o ápice? Nada. Está começando agora um enoturismo muito, como você falou, com suporte agora do governo, criando ciclovia, criando estrutura para isso acontecer. Onde você acha que o Brasil vai chegar com vinho premium, com azeite premium, com enoturismo? Onde é qual que é o seu... Vamos lá, qual a sua visão realista como empreendedor e qual que é a sua visão utópica, sonhadora como um grande amante do que faz? Você falou em vinho aí, eu estava até pensando quando você tinha falado de vinho a primeira vez. Vinhos tintos. O Brasil ainda precisa de um pouco mais de tempo de esperar esse vinho em garrafa. É porque o brasileiro fica muito agoniado. Porque realmente os custos de produção são altos. A gente compete com países vizinhos que têm 0 taxa. Considera como alimento. Então a gente bate na garrafa, no máximo 2 anos já está vendendo. Um vinho tinto, pelo menos uns 3 anos após barrica, ali mais uns 2 em garrafa. Então isso demanda... São custos de investimento, uma empresa familiar ela fica muito sufocada, então o interessante é ter uma esteira de produto, né? E eu não vejo assim, num público generalizado, a não ser que seja um empreendimento que tenha vinhos de mesa, vinhos mais doces, né? Os vinhos que... Outro nicho. Aí tudo bem. Agora, se for num nicho que trabalhe com os vinhos finos, seja vinho fino ou vinho nobre, né? Acima de 14%, 15% de graduação alcoólica, que é o nosso caso, produzimos o primeiro nobre da Mantiqueira, colheita de verão. Então, muitas vinícolas estão surgindo, mas elas vão ter que investir no seu colaborador, quesito hospitalidade, mapear isso aí, criar processos, fazer realmente gestão, né? Falar, sou produtor, sou gestor. Se for produtor, vai ser produtor e não vai conseguir controlar os KPIs, os números, os indicadores, e vai se perder. E com um custo de aquisição mais alto, né? A gente está criando o Clube Essence agora, então o clube a gente vai criar uma tribo, os azeites mais premium vai para esse clube, os muito vinhos... Bom. Assinatura, isso. Depois eu vou te convidar, lógico, né? Bastante benefício, né? Quem tiver lá... 3 categorias, a categoria premium vai ter assim, um benefício altíssimo no Essence durante o ano todo, em valores bem mais reduzidos, para estar conosco, justamente para a gente criar essa conexão, alguns cursos, algumas mentorias de azeite, de charcutaria, né, envolvido também com a nossa parrilha, com algumas carnes que a gente já seleciona como wagyu e alguns suínos mais de qualidade como o porco negro, que é o nosso canasta brasileiro, para poder brincar um pouco com esse público que vai estar já conectado conosco. Então, se o produtor ou o empresário não criar essa tribo, ele vai se perder ao longo da jornada e vai ser um trabalho. Além de, como a gente também trabalha, desculpa, eu te interrompi, trabalhamos com uma ação social na região também, junto com o prefeito, com a comunidade local. A gente precisa trabalhar também para poder fomentar a comunidade local, criar pessoas aptas a estarem ocupando esses cargos no nosso empreendimento, porque
estão em Santo Antônio. Eu tenho que levar pessoas de São José dos Campos para trabalhar comigo lá. Nenhum problema. Mas ao longo do tempo, talvez muitas pessoas não fiquem conosco nessa jornada. Eu vou precisar de pessoas região, local. Então a gente já de 2, 3 anos para cá já estamos treinando, uns 3, 4, e temos um projeto chamado Chefinho da Mantiqueira, que toda quarta-feira, a partir de agora de abril, maio, vamos começar durante o ano todinho, assim, absorvemos desse Chefinho da Mantiqueira com o projeto Aquarela, que é da cidade, que tem o apoio do prefeito, de algumas ONGs, a gente apoia com a nossa fatia, em treinar esses jovens aí a reconhecer um pouco o valor que eles têm, né? Esses têm pouco, às vezes, muito lançados ali, à mercê do celular, pai e mãe trabalham, e a gente consegue trabalhar com eles, trazendo um pouco da nossa jornada, seja gerando valor, trazendo conhecimento da parte de Bitcoin, que tem um amigo nosso lá que sempre dá palestra para ele de investimentos, de hospitalidade, hotelaria, nada envolvido com álcool, mas de concierge. A gente tenta um pouco despertar esse desejo de serem empreendedores ou estarem conectados ou buscarem conhecimento para poder se conectarem com os empresários que chegam na região. Então, todo esse conjunto acho que vai formar um empresário aí, creio eu, né, de sucesso ou mais sustentável ao longo da jornada. Olha, só para falar para você que está assistindo a gente, ainda está aqui no paladar, né? O herbáceo, a picância. A abacate, a amargor ainda ali. Estão aqui, impressionante a potência. Esse coratina é... Exatamente, muito gostoso. Espero que a família goste, né? Não, esse aqui, esse aqui já é meu, tá? Vocês tiram o olho branquinho aqui, eu vou levar. Esse aqui eu vou dar para o Esse blend no risoto fica legal. Também fica? Fica. Ah, show, hein? Vou cozinhar hoje, a gente está gravando numa sexta-feira, para você que não sabe. Já é um ótimo dia para cozinhar. Se uma carne grelhada, exatamente. Fica legal. E me diz uma coisa, Herbert, no final de tudo, né, que a gente conversou, em que momento a paixão virou negócio, em que momento o negócio virou paixão, onde essas duas vidas se fundiram e se no final do dia você é um cara feliz e satisfeito com as suas escolhas? Você fez uma pergunta no início parecida com essa, eu não respondi. Na verdade, a paixão virou negócio porque a gente expandindo o território e absorvendo mais colaboradores, aí o calo aperta e a gente precisa, né, fechar a conta. Sim. Então, na verdade, a paixão virou negócio e se for sua paixão, não vai avançar. A paixão tem que estar ali num X%, mas é visão de gestor o tempo todo, porque a carga tributária não é baixa, como você mesmo comentou. A população passa por alguns momentos de dificuldades, por informações que abalam emocionalmente. Sim. E, na verdade, é na emoção que a gente atinge o público para poder estar conosco. Então, se emocionalmente estão abalados, não vão querer desfrutar de nenhum lugar, vão querer estar em casa, controlar seus gastos e tal. Então, tem que virar negócio e tem que virar gestão e a paixão acompanhando, né, essa jornada ali bem atrás, para você poder, na paixão, quando você for desistir, você, peraí, ainda não chegou ainda o momento de achar que vai desistir por algum motivo, né? Então, é sempre, todo dia o empresário pensa, né, pro lado do precipício, sem segurar a corda. Não tem moleza, não. Por mais que ele tenha ganhos ali, mas em algum momento vai ter um baque, seja de um processo jurídico, seja de uma ação, ou seja de alguém que fez um comentário meio desagradável no Google e foi injusto. Então, às vezes desanima, né? E problemas de família, né? Gestão com família, com filhos. Então, isso tudo, né, é bem exaustivo. E trabalhar com a natureza exaure bastante, né? É diferente de abrir um comércio, comprar o vinho pronto, colocar na prateleira, na cave, na adega e vender aquele produto. A gente tem que estar com conexão com a natureza, respeitar a natureza, respeitar essa planta que é a oliveira, tem que respeitar. Eu quero produtividade. Não, é o que entregar de produtividade. Dá o teu jeito e faça uma boa experiência para você ganhar na experiência e o produto te ajudar. Então, na verdade, é negócio, é gestão com paixão, né? A gestão com paixão. A paixão virou negócio e agora a gestão tem que ser feita com paixão. Você tem toda a razão, porque principalmente nesses mercados de nicho e premium, tem muito apaixonado. E a paixão, é como você falou, ela tem uma porcentagem do negócio. Mas só a paixão não fecha a conta, só a paixão não toma as melhores decisões quando as decisões difíceis de qualquer empresário qualquer empresário tem que tomar, né? Nem sempre são decisões boas e você tem que estar atento a isso. Então, eu acho que você respondeu muito bem. Um outro ponto que você tocou aqui, eu gostei bastante, é a questão da comunidade. Tem tanto essa questão da comunidade digital, onde, né, os maiores influenciadores estão buscando esse senso de comunidade, mas principalmente essa comunidade local. Para você que estudou negócios, economia, tem lá aquele capítulo dos stakeholders, né? Aí tem banco, fornecedor, cliente, governo. E tem sempre a comunidade, que é aquele stakeholder que as pessoas dão menos atenção. Que tá
E de fato, você trabalhar a comunidade que está ao seu redor, na sua cidade, na sua região, pode ser um grande diferencial para o seu negócio. No seu caso, obviamente, treinar uma mão de obra desde pequena, né? Ou uma mão de obra que não tem aquela capacitação a conseguir trabalhar no seu negócio, entender o seu produto, é fundamental. Você fez um comentário, geralmente grandes empresas, ou seja, fundo de investimento, até veem isso, mas tem um setor específico para tratar. Quando é familiar, você consegue observar. Para você trabalhar, aí entra o seu propósito. Quando você está transbordando, trabalhar o seu propósito, para entrar com um quesito de generosidade. E aí é um agradecimento à comunidade local, né, daquilo que você pode entregar, e se não, o motivo pelo qual você vai passar por aquilo aí, porque um dia pode ser vendido, Essenza, lógico. Né? Perfeito. Eu penso sempre em ter um negócio para poder depois exponencializar e vender, e partir para um outro. Né? Até porque acho que vai cansando, entendeu? Que é ideia de longevo? Pode ser que seja, pode ser que não. Mas a tua chancela, a sua marca na comunidade local tem que ser muito bem estruturada, até porque minha esposa é vereadora na cidade. E foi a comunidade local que a colocou. Era militar, estava na ativa, e a ideia é para ajudar a comunidade local. A ideia é para tentar ajudar essa comunidade local. Ou seja, vocês já estão realmente inseridos na comunidade, tanto no privado quanto no público. Entendeu? Sim, foi uma ideia para poder a gente também colocar a cara ali e falar, gente, não só eu, mas outros empresários, vocês têm que entrar também. Se contar só com o público antigo que não tem essa visão de gestão, de empresa, a cidade tem que ser vista como uma empresa. E abraçada, né, como um pai e mãe, abraçar a comunidade como pai e mãe, mas a gestão não é de político ou de pai e mãe, é de empresa. A prefeitura é uma empresa. Pode ser que não dê lucro, mas não pode dar prejuízo, ou tem que gerar resultados. Então, creio que a ideia é sempre essa, e trazer os empresários conosco para entenderem que a vinícola trabalha em prol da comunidade. A cidade tem que ser vista como uma empresa e a comunidade tem que ser vista como ser tratada como pai e mãe. Gostei muito dessa analogia, faz todo sentido. E, Herbert, queria te agradecer por mais uma vez a gente estar junto numa oportunidade para falar de ideias, falar de negócio, falar de paixão, falar de algo tão interessante quanto é a potência do Brasil para produzir bons produtos como azeite e vinhos. Tem muita gente que gosta do assunto, quer empreender, às vezes não tem coragem, às vezes está, como você falou, contaminado pelo excesso de energia negativa e notícias negativas que a gente vem vivendo. Tá aí. É possível fazer em qualquer segmento, desde que você tenha, obviamente, preparo. Você se preparou, você comprou a terra certa, estudou bastante, buscou o que você queria. E os erros de pessoas do passado. Né? Já aprendeu com erros de pessoas do passado. Exatamente isso. Queria que você deixasse um recado final, passasse também os contatos, as redes sociais da Essenza, onde as pessoas te encontram. www.viniculaessenza.com.br, essenzastore.com.br é o e-commerce, @Vinícola Essenza, nosso Instagram. Estamos aí a 15 minutos do centro de Santo Antônio do Pinhal, 15 minutinhos, a estrada está ficando muito boa. São Paulo talvez dê 2 horas de São Paulo, do Vale do Paraíba 1 hora. E de Campos? 1h10. De Campos vai dar 30, 40 minutos, porque tem muita curva, né? Tem que ir tranquilo, devagar. Fácil de chegar e sair. Nós temos a saída pela Dutra, saída por Monteiro, então estamos logisticamente falando, estamos muito fácil de sair. A Vinícola Essenza, para poder escoar a época de trânsito, né? Não sei se é gravado, né, o programa, mas estamos no mês de abril, né? Então, muitos feriados, né? E também, abril é um mês bom, hein? Mês bom, maio também, feriado a gente se alegra, né? E junho e julho também pela temporada. E vamos, eu não gosto de pensar na época da temporada, porque eu sei que é pescar em aquário. A agonia quando começa a chegar. É então, o que fazer fora da temporada. Fora da temporada é que vê a expertise de quem realmente trabalha com case de turismo, que vai despertar o desejo das pessoas estarem lá. Aí, logicamente, trabalhar com valores, né? Trabalhar com benefícios, com dia da mulher, dia a dia do consumidor, né? E aí vai para a gente poder fazer a vinícola, ou seja, o empreendimento andar com as próprias pernas. Muito bom, Herbert. Muito obrigado. Sucesso para você, para a Tati, sua esposa lá também. E a você que ficou conosco até o final de mais um episódio do Falando de Negócios. Já ativa o sininho, já se cadastra aí, se inscreve no canal da Jovem Pan São José dos Campos, na playlist do Falando de Negócios, porque assim você fica por dentro de tudo. Todo episódio novo, uma notificação para você acompanhar quem faz acontecer aqui na nossa região. Meu muito obrigado e até mais. Falando de Negócios, podcast com Danilo Magri. Um oferecimento. Alfaiataria Felipe Coelho. Elegância do casual ao sob medida. E Unione. Gestão condominial e contábil com inovação e eficácia.